Então, turma, vamos continuar falando sobre a ADI por omissão agora, falando um pouco sobre as características da ação. Bom, o seu trâmite, conforme disposição do artigo 12, ele é muito similar ao da ação direta de inconstitucionalidade. A gente vai ver isso agora, tá, gente? Então, distribuída a ação, o que vai acontecer? Você deu entrada, a ação foi distribuída. Qual que é o próximo passo? O relator vai pedir informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, ou no caso, como a gente está falando aqui, de quem deveria fazer a lei. Então, o relator vai e pedir informações no prazo de 30 dias, contado do recebimento do pedido. Aí, prestem atenção em relação a estes prazos, porque a gente vai estudar na próxima aula a DPF, que é outra ação, e que os prazos são um pouco menores. E aí eu vou fazer um comentário no começo da aula que vai provocar uma reflexão a vocês de por que os prazos na DPF são menores, ou seja, o processo tramita mais rápido do que a ADI e a ADI por omissão. Mas, enfim, recebido o processo, ele vai pedir informações para o órgão que deveria estar fazendo aquela determinada lei. Decorrido o prazo das informações, então vai ser ouvido o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, que vão fazer suas manifestações no prazo de 15 dias. Após esse prazo das informações, o relator vai lançar relatório e vai pedir data para o julgamento. Bom, gente, tem aqui uma jurisprudência que eu coloquei para vocês, que no caso da ADI por omissão não precisa ouvir o advogado-geral da União. Então, fica essa observação para vocês. Apesar de estar na lei, a jurisprudência foi lá e criou um novo entendimento de que não precisa ouvir o advogado-geral da União nos processos da ADI por omissão. Fica essa observação porque ela pode cair em prova. Então, outra observação uma vez proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não vai se admitir desistência, ou seja, você não pode desistir da ação. E os demais legitimados, vocês lembram que nós lemos todos os legitimados, eles podem se manifestar por escrito sobre o objeto da ação, assim como juntar documentos úteis para o exame da matéria, neste mesmo prazo das informações. E o Procurador-Geral da República, nos processos em que ele não for o autor, ele também vai ter vista do processo no prazo de 15 dias, depois deste prazo para as informações. Existe a possibilidade de concessão de medidas cautelares na ADI por omissão. E outro ponto importante também é que não existe prazo decadencial ou prescricional para o ajuizamento de uma ADI por omissão. Então, enquanto estiver ali ocorrendo aquela omissão que esteja ali causando uma inefetividade de uma norma constitucional de eficácia limitada, você vai poder propor a ADI por omissão, desde que você seja um daqueles legitimados conforme a Constituição prevê. Agora a gente vai falar um pouco sobre os efeitos da decisão do STF. Então, gente, julgada a ADI por omissão pelo STF com a presença de pelo menos 8 dos seus membros e sendo declarada a inconstitucionalidade por omissão, os efeitos da decisão vão ser os seguintes. Para o poder competente omisso, vai ser dada a ciência. Como eu falei para vocês, a Constituição não fixou um prazo para a adoção dessas providências, e para o órgão administrativo vai ser fixado um prazo de 30 dias para que ele possa sanar esta omissão, ou outro prazo razoável pode também ser fixado na decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Agora, turma, nós chegamos na parte da aula que eu mais queria, que era para falarmos um pouco sobre as diferenças entre o mandado de injunção e a ADI por omissão, porque vocês viram até agora que os conceitos são bem parecidos, que a gente está falando bastante dessa questão de norma constitucional de eficácia limitada, que eu espero que todos tenham entendido o que é. Quem não entendeu, pode entrar em contato comigo, que eu explico bem pausadamente, eu posso gravar áudio, enfim, eu posso mandar foto de algum livro, tentar explicar, porque é muito importante que vocês saiam desta disciplina com esses conceitos bem fixados na mente de vocês.
O que é uma norma constitucional de eficácia plena, contida e limitada? Então, se alguém ainda tem dúvida sobre isso, gente, não tem problema, é normal. Eu mesma, quando eu via isso, eu ficava, meu Deus, eu não sei diferenciar. Quando eu estava na faculdade, eu tinha dificuldade. Então, é normal você ter dificuldade ainda para diferenciar, mas saibam que eu estarei aqui disponível para ajudar vocês a facilitar esse processo, né, de conhecimento. Então, só para mais uma vez vocês saberem do que nós estamos falando agora, vou relembrar. A norma constitucional de eficácia limitada ocorre quando a Constituição dá um direito, ela fala sobre um direito, mas ele fica dependendo de uma lei para poder ser exercido. Então, nestes casos, para sanar essa omissão, quando a lei ela não é feita, quando os órgãos competentes, os órgãos que deveriam fazer a lei não fazem, então nós temos aí duas alternativas, o mandado de injunção e a ADI por omissão. E aí a gente vai agora ver quais são as diferenças, quando que eu vou usar um e quando que eu vou usar outro, tá bom? Então é isso. Bora lá, mandado de injunção. Trata-se de um processo no qual eu vou discutir ali um direito subjetivo, ou seja, a finalidade ali é viabilizar o exercício de um direito, ou seja, eu estou diante de um controle concreto, porque eu estou diante de um caso concreto, ou seja, um controle difuso, aquele que pode ser feito por qualquer juiz. Como assim, gente? Em outras palavras, em palavras bem simples, o mandado de injunção eu tenho partes, eu tenho uma pessoa, eu tenho Jaís, eu tenho Maria, eu tenho João, que quer exercer um direito. Já na ADI por omissão, o objetivo da ação é a declaração da omissão, não viabilizar um direito para uma pessoa específica. Vocês conseguem perceber essa diferença? Então, assim, eu estou diante na ADI por omissão de um processo objetivo, ou seja, de um controle abstrato de constitucionalidade. Não estou ali diante de partes, de pessoas A, B, C, eu não consigo ali identificar quem são as pessoas, porque eu estou ali com aquele objetivo de declarar a omissão. Enquanto que no mandado de injunção, não, eu tenho ali uma pessoa física, né, ou jurídica, como nós aprendemos, que está ali com o seu direito, que não consegue exercer ali o seu direito por conta dessa omissão. Então, eu tenho ali partes, enquanto que na ADI por omissão, eu estou analisando de uma forma abstrata, analisando de uma forma que não tem ali pessoas envolvidas, partes no processo envolvidas, que querem viabilizar um direito. Então, eu não tenho ali a Jaís, eu não tenho ali o João, não. Eu tenho ali o presidente da República, ou então o procurador-geral da República, conforme nós aprendemos ali quem são os legitimados, mas eu não tenho ali pessoas. É isso que eu queria que vocês entendessem. Além disso, existe ali também uma questão teórica que eu queria falar para vocês. O texto da Constituição em relação ao mandado de injunção diz assim: o mandado de injunção é cabível quando faltar norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Esse é o texto da Constituição, caiu na nossa prova, nós fizemos inúmeras questões sobre isso, vocês já estão ali sabendo mais do que eu sobre esse assunto. Em relação à ADI por omissão, o texto é um pouquinho diferente, ele diz assim: é cabível quando faltar norma regulamentadora relacionada com qualquer norma constitucional de eficácia limitada. Então, tem essa diferença aí teórica também em relação ao mandado de injunção e à ADI por omissão. Outra diferença também super importante é em relação aos legitimados ativos. Então, quem são os legitimados ativos do mandado de injunção individual? São as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam ali titulares daquele direito ou liberdade que não conseguem exercer por conta da ausência de uma norma. Então, eu tenho ali pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Já em relação ao mandado de injunção coletivo, nós aprendemos quem são também os legitimados ativos, no caso, Ministério Público, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, e a Defensoria Pública. Em relação à ADI por omissão, os legitimados ativos são um pouco diferentes, como nós lemos no artigo 103 da Constituição. Então, temos ali presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa,
governador do estado, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Ou seja, os legitimados ativos são bem diferentes entre essas duas ações. Por fim, gente, uma grande diferença também entre elas, que eu selecionei aqui para conversar com vocês, é em relação aos efeitos da decisão. Então, nós falamos sobre isso na aula do mandado de injunção, até comentei, fiz um textão na época no nosso grupo do WhatsApp, porque é algo bem polêmico realmente, já teve vários entendimentos do Supremo, e é em relação aos efeitos, ou seja, o que significa, o que aquela decisão pode fazer. Então, vocês lembram que nós aprendemos que no caso do mandado de injunção, reconhecida a mora legislativa, ou seja, reconhecida a omissão legislativa, o atraso do poder competente para editar a lei, o mandado de injunção ele vai determinar um prazo razoável para que a parte ré promova a edição da norma regulamentadora e, né, ela pode estabelecer as condições em que vai ser dados os direitos ou as liberdades, caso, dado aquele prazo para o órgão fazer a lei, o órgão não faça. Então, o juiz ele pode ali viabilizar o exercício daquele direito. Aliás, ele deve viabilizar. Tanto que no caso que eu comentei com vocês da lei de greve, foi aplicado por analogia para os servidores públicos a lei de greve da iniciativa privada. Ou seja, aqui a decisão ela tem essa característica mais no sentido de viabilizar o exercício do direito. Já na ADI por omissão, a gente vê que os efeitos da decisão eles já são mais limitados. A gente leu 2 vezes na aula de hoje que os efeitos da decisão eles são no sentido de dar ciência ao órgão administrativo e deu prazo de 30 dias para o órgão adotar a medida necessária, mas se for o Poder Legislativo não tem o prazo. E aí dentro da ADI por omissão, como não tenho pessoas, eu também fico ali, como que eu vou viabilizar um direito? Para quem? Se eu não tenho ali uma pessoa peticionando no processo, eu não tenho ali uma pessoa física, uma pessoa jurídica, enfim. Então tem essa questão da diferença entre um e outro. Se eu estou diante de um caso concreto, se eu estou diante ali de uma pessoa, eu sou um advogado, eu tenho ali meu cliente, eu preciso que ele viabilizar um direito para ele que não está sendo realizado por conta de uma omissão do Poder Legislativo, eu vou ajuizar o mandado de injunção. Porém, se eu estou ali dentro daqueles legitimados ativos que a Constituição trouxe, e eu vi que existe uma omissão do Poder Legislativo, uma omissão em uma norma para regulamentar uma norma constitucional de eficácia limitada, aí a ação vai ser uma ação abstrata, onde eu não estou diante de um caso concreto, e aí a ação vai ser ADI por omissão. Bom, turma, era esse o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Caso ainda tenha dúvida, eu sei que o conteúdo é um pouco complexo, tentem passar para vocês da forma mais objetiva possível. Leiam o material e eu me coloco também à disposição de vocês para dúvidas, conversas, questionamentos, debates. Nosso semestre junto já está acabando, já estou ficando com saudades e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula!